vejo só qual meu Deus. Não consigo mais fugir de mim. Junto às águas deste mar vou mudar. Hoje quero me encontrar, buscar o meu lugar. Nas águas deste mar, eu quero me encontrar. Não posso mais fugir. Nas águas mais profundas, feliz eu vou seguir, buscar o meu lugar. Sem dúvida, sem medo de sonhar. Ó Jesus, com fé eu te seguirei. Só contigo sou feliz, tu és em mim. Teu espírito de amor criador me sustenta no meu sim, me lança neste mar. Nas águas deste mar, eu quero me encontrar. Não posso mais fugir. Nas águas mais profundas, feliz eu vou seguir, buscar o meu lugar. Sem dúvida, sem medo de sonhar. Aclamai, ó Senhor Deus, a terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Somos convidados a irmos a Ele cantando jubilosos. Nós sabemos que só o Senhor, só Deus é santo. Ele mesmo nos fez e nós somos seus. Nós somos seu povo, nós somos o seu rebanho. Por isso nós somos convidados a louvar e agradecer ao Senhor. Sabemos que Ele é bom, Ele é muito bom e que a sua bondade perdura para sempre, que o seu amor é fiel eternamente. Queremos nesse momento nos unir a esse Deus que nos ama, esse Deus que é fiel, esse Deus que é pura bondade. Por isso queremos nos unir a Ele, para dizermos, para conversarmos com Ele, para entregar nas mãos dele todas as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Eu quero entregar nas mãos do Senhor cada um de vocês que reza comigo. Quero entregar nos braços de Deus, no colo de Deus. Sintam-se no colo de Deus. Por isso eu te convido, meu irmão e minha irmã, em silêncio também fazer os seus pedidos, dirigir a Deus as suas preces, os seus louvores, os seus agradecimentos. Deus é bom e eterna é a sua misericórdia. Peçamos que Deus abençoe, proteja, cure todas as pessoas que se encontram deprimidas, sem esperança. Que Deus cure todas as enfermidades das pessoas que nós conhecemos e também daquelas que nós não conhecemos. Mas Ele sabe, Ele conhece. Queremos entregar nos braços de Deus todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, todos os nossos vizinhos, colegas de trabalho, enfim, todas as pessoas que nós conhecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Estamos no meio da Bíblia, por isso eu te convido, meu irmão e minha irmã, mais uma vez,
para pegar a Bíblia. Abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 33 a 39. E vamos fazer a leitura do Evangelho juntas. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Eles disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos judeus, dos fariseus, jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Mas Jesus disse: vocês acham que os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas vão chegar dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nesses dias eles vão jejuar. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para remendar roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combina com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em barris velho, porque, de fato, o vinho novo arrebenta e os barris velhos, o vinho novo arrebenta os barris velhos e se derrama, e os barris se perdem. Vinho novo deve ser colocado em barris novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, vamos silenciar, deixar que essa palavra penetre o nosso coração. Vamos começar dizendo, Jesus, Eles disseram a Jesus, os fariseus, os doutores da lei disseram a Jesus. Os discípulos de João, com frequência fazem orações, fazem jejum. Assim também os discípulos dos fariseus. E aí o questionamento é: os teus discípulos, porém, ou seja, os discípulos de Jesus, porém, comem e bebem. Jejuar, meu irmão e minha irmã, era uma prática muito comum entre os judeus, nos tempos do Novo Testamento, também do Antigo, Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Por essa piedade, eles achavam que eram mais dignos de estar diante de Deus. Porque eles jejuavam, achavam que eram mais dignos de estar diante de Deus. E parece que João Batista também admitia essa piedade. No texto de hoje, Jesus é questionado a respeito do jejum, Jesus é questionado a respeito do jejum. E depois Jesus vai contar, Interessante que depois Jesus vai contar uma parábola, Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo vai arrebenta, os odres velhos. E os odres velhos se derramam, e os odres se perdem, e o vinho, se perde. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. Então, a religião defendida pelos fariseus ou pelas autoridades era como roupa velha,
roupa velha ou como vasilhas velhas. Não se deve querer combinar o novo que Jesus trouxe, né, com os costumes antigos. Então, havia aqui um grupo, é interessante observar que aqui havia um grupo, né, um grupo de judeus cristãos que queriam reduzir, né, a novidade de Jesus ao judaísmo de antes. Jesus não é contra, e aqui é bom a gente lembrar que Jesus não é contra o que é velho. O que ele não aceita é que o velho se imponha ao novo e assim o impeça, né, de manifestar-se. O jejum e o sacrifício que fazemos não tem nenhum valor, ou seja, não tem valor absoluto. O que realmente tem valor são o motivo e a finalidade pelo qual nós nos sacrificamos. Porque o que acontece? Nós podemos jejuar, mas a gente precisa, para jejuar, precisa ter um motivo, precisa ter uma finalidade. Porque é muito fácil jejuar, porque todo mundo jejua naquele dia. Como, por exemplo, na quaresma, na Semana Santa. Mas precisa ter uma finalidade, ou seja, quando eu, né, me disponho a jejuar, eu preciso, é preciso que esse jejum que eu faço tenha uma finalidade. Como, por exemplo, eu vou deixar de comer carne nesse dia de hoje, eu vou deixar de comer ou feijão, arroz ou qualquer uma outra coisa, pão, bolo, etc. Mas essa comida, né, essa carne, esse bolo, esse feijão, esse arroz, ou seja lá o que for, eu vou deixar de comer, mas eu vou dar para alguém, para quem sabe até o meu vizinho que há muito tempo não come um pedaço de carne. Ou que hoje não tem nada para dar para os seus filhos. Então aí eu tenho uma finalidade, aí o jejum tem uma finalidade. Porque eu deixo de comer hoje, né? E muitas vezes dizendo porque eu quero chegar perto de Deus ou porque eu quero alcançar tal graça e assim por diante, mas aí eu guardo na geladeira e no outro dia eu vou comer o dobro. Então, a pergunta é qual é que todos nós devemos fazer antes de fazer qualquer ato religioso. E aqui se falando diretamente do jejum, né? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Hoje eu vou deixar de comer, mas essa alimentação, a minha alimentação de hoje eu vou dar para alguém. Eu vou distribuir com aqueles que não têm. Eu vou dar para aquela família que hoje não tem nada para comer, nem para dar aos seus filhos. Aí o jejum tem uma finalidade. Então, o que Jesus questionava é fazer jejum só para depois dizer que o fato, né, de eu fazer jejum, porque era assim que acontecia, né, entre os fariseus, os doutores da lei, fazer jejum para dizer que eles eram mais dignos, né, de estar com Deus. Enquanto isso, os outros não. Aí não é correto, né? E é isso que Jesus vai questionar nesse dia de hoje. Quando o noivo está perto, nós devemos, né? Nós estamos alegres e precisamos extravasar essa nossa felicidade. Isso é real. Como é que você faz jejum numa festa de casamento? Né? Portanto, aqui é interessante observar que não há razão para o sacrifício. Se o noivo está presente, não há razão para o sacrifício. Jejuar por jejuar não nos leva a lugar nenhum. Jejuar só por jejuar não nos leva para lugar nenhum. Então Jesus Cristo veio instaurar o reino de Deus, o qual requer uma nova roupagem, tanto no pensar, no falar e no agir. Então, para instaurar o reino de Deus, para o reino de Deus acontecer, nós precisamos fazer muitas mudanças, né? Precisamos mudar a roupagem, tanto no pensar, no falar e também no agir. Hoje Jesus nos ensina que não adianta nada
tapar buraco, nem colocar emenda no modo de pensar e de agir, usando apenas alguns preceitos do seu evangelho. Ou seja, às vezes nós usamos apenas alguns versículos para justificar as nossas ideias, o nosso pensamento, as nossas práticas. Então, o evangelho, ele é boa nova e que deve ser, essa boa nova deve ser vivida por inteiro e não apenas em parte. Então, o evangelho precisa, como boa nova, essa boa nova deve ser vivida por inteiro e não só por algumas partes. E nós corremos o grande risco de pegarmos o evangelho, de pegarmos a palavra, pegar apenas aquele versículo para justificar um mundo de coisa, né? Para justificar as nossas ações, os nossos pensamentos, às vezes até para denegrir a imagem de pessoas. Por isso, meu irmão e minha irmã, o convite que Jesus nos faz hoje é assumir o reino de Deus, mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar. E não tem nada melhor do que a gente olhar para o Evangelho, do que a gente olhar para a palavra e meditá-la, né? E depois colocá-la em prática. Então, que o Senhor Jesus, nesse dia de hoje, ele nos conceda a graça, né? Essa graça de vivenciarmos a palavra, de colocarmos a palavra na nossa prática, né? Cotidiana, no nosso dia a dia. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.